Ufa! Passei na banca, recebi o título de doutora e esse episódio diário de uma... O que mesmo? Doutoranda? Doutora? Opa, agora eu já não sei mais como é que eu vou chamar esse diário, mas é claro que eu não ia deixar de vir aqui e contar como é que foi os bastidores dessa banca de defesa, aproveitando, se você estava assistindo lá naquele momento a live ao vivo conosco, eu queria muito te agradecer pela tua participação, pelas tuas mensagens de apoio. Eu li sim o chat, tá? Eu li a conversa do pessoal. Realmente estava muito interessante os debates sobre a avaliação de uma tese em artigos, que foi um dos grandes debates do chat, não dos professores da banca. Mas afinal, a ideia desse diário de uma doutoranda super especial é dar uma relembrada dos melhores momentos da minha banca de defesa do doutorado. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, passei no doutorado, tudo certo. Algumas alterações, como sempre. Eu estava relativamente tranquila, assim, não foi uma coisa, nossa, como eu estava nervosa, mas claro, tive alguns segredinhos para ficar mais tranquila e, claro, vou contar aqui nos bastidores, também nos melhores momentos da minha banca de defesa. Aliás, se você não conseguiu assistir a minha banca de defesa ao vivo ou não assistiu depois, mas tem curiosidade de assistir, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima da gravação da banca que a gente deixou disponível aqui no nosso canal. E aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, como é que foi esses bastidores da banca, então? Eu estava relativamente tranquila. Eu confesso que o ápice, assim, do meu nervosismo foi na segunda-feira. Minha banca foi na quarta, mas na segunda-feira foi o dia, assim, que eu estava, acho que no ápice da minha ansiedade, do meu nervosismo. Enfim, por tudo que passei durante esses 4 anos, né, ansiedade de ver como é que ia acontecer. Foi o dia até que eu gravei o vídeo anterior de Diário de uma Doutoranda, aquele passeio lá pela universidade, então acho que como eu tava vendo tudo aquilo se concretizar, veio um pico de ansiedade ali naquele dia, na segunda-feira. Até se você não viu esse passeio pelo campus da minha universidade, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima para você dar uma olhadinha depois. Então, como eu tava nesse pico de ansiedade, eu tive que trabalhar o meu emocional para começar a me tranquilizar, né, entender que afinal foram 4 anos estudando o que eu estudei, foram 4 anos desenvolvendo meu trabalho, eu mesma botando a mão na massa e não há pessoa melhor para falar sobre o meu próprio trabalho do que eu mesma. Na terça-feira eu estava super tranquila, preparei, finalizei os meus slides, troquei uma ideia com a minha orientadora sobre os slides, né, que ela não tinha visto ainda, ela disse que estava ok, tudo certo, fiz alguns ensaios e isso também me ajudou a me tranquilizar, porque eu sabia mais ou menos quanto tempo eu ia levar para cada slide e de noite eu estava super tranquila, assim, dormi muito bem. No dia seguinte, antes de ir para a banca, antes de ir para a universidade, inclusive, o Felipe fez aquele chazinho, né, aquela caneca de chazinho de camomila e eu tomei, eu acho que isso também me ajudou a manter, assim, me manter um pouco mais tranquila, porque, de novo, vai ter picos de ansiedade, isso é super normal para qualquer pessoa, mas eu acho que esse chazinho de camomila me ajudou bastante a manter a tranquilidade. Bom, outra coisa que eu tentei fazer ao longo de toda a apresentação, e quem estava assistindo lá provavelmente deve ter percebido isso, mas como o pessoal já me conhece, imagino que não tenham ficado incomodados ou chateados por essa minha atitude, foi focar totalmente no que eu estava vivenciando. Eu estava apresentando a minha banca e, ao mesmo tempo, a banca estava sendo transmitida pela internet no nosso canal no YouTube. Eu não ia ter como dividir a minha atenção a duas coisas tão distintas. A minha postura como orientanda, recebendo essa avaliação é uma, e a minha postura como apresentadora, né, de uma live no YouTube é a outra. E vocês que me acompanham aqui no nosso canal sabem que geralmente eu tenho um pouco mais de intimidade com a câmera, converso, faço piada e tudo mais. Então, seriam duas posturas diferentes. Então, até para aproveitar ao máximo esse momento, eu optei por focar totalmente a minha atenção para a banca de avaliação. Tanto é que eu falei
muito pouco com o pessoal da câmera, dei um oizinho ali, agradeci rapidamente, depois dei alguns recadinhos, mas eu não conseguia nem falar no final, quando fui aprovada, né, só dei o tchauzinho e agradeci, porque realmente eu precisava naquele momento focar todas as minhas energias, todas as minhas atenções para aquele momento que eu estava vivenciando, e eu fico muito feliz e agradecida que o pessoal que estava assistindo super entendeu. Então agora é a hora de falar um pouquinho, fazer uma análise posterior de como foi essa banca. Então, tô me sentindo quase um comentarista de futebol aqui, né? Analisando depois do jogo. Sobre os comentários dos professores da banca. Eu vou começar pelo comentário, alguns comentários da professora Larissa Becker. Ela é uma pesquisadora muito relevante sobre a área específica que eu estudo, que é jornada do consumidor, e as contribuições dela foram realmente muito pertinentes para o meu trabalho. Eu já esperava isso, que ela ia dar essa contribuição para a parte teórica, né, da teoria que eu estava trabalhando, e realmente foi assim que aconteceu. E uma coisa que eu consegui observar, e até olhando depois a gravação, me chamou a atenção, porque como ela é uma pesquisadora que já trabalha há muito tempo nas universidades no exterior, ela trabalha atualmente numa universidade na Finlândia, e lá é muito comum fazer teses em artigos, a gente percebe uma postura dela diferente em relação à avaliação da tese em artigos. Tanto é que ela começa falando que ela vai primeiro avaliar a minha tese como uma doutoranda que está entregando um documento para a banca, e depois ela vai avaliar cada um dos 3 artigos, e aí com uma postura diferente, com uma postura como revisora, né, pensando no potencial de cada um dos artigos para, então, publicação. Então, eu gostei muito das contribuições dela, inclusive ela super querida me mandou um e-mail depois com o documento já com os comentários dela. Então, a ideia é continuar trocando alguns e-mails e manter esse contato. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os comentários da professora Mayra na minha banca. Ela não é da minha área de pesquisa, ela é da área de estratégia. Assim, dentro da administração nós temos no meu programa de pós-graduação, nós temos 2 grandes linhas de pesquisa, que é marketing, que é a minha área, e tem estratégias, organizações e sociedade, que é uma outra linha de pesquisa mais estratégia, mais gerencial, que é a linha de pesquisa dessa professora Mayra. E ela trabalha muito com negócios sociais e alguma coisa nesse sentido, mas ela é uma grande pesquisadora na área de método. Boa parte do que eu aprendi em método qualitativo foi com ela. Ela foi a minha professora de métodos qualitativos, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu tenho ela como alguém a seguir, assim, em relação ao conhecimento que ela tem, em relação à epistemologia, e em relação à aplicação de técnicas de coleta e análise de dados qualitativos. E ela contribuiu muito para o meu trabalho exatamente nesse ponto. Como o meu trabalho é uma proposição metodológica, ela contribuiu nesse sentido em verificar de que forma eu posso tornar o meu trabalho mais robusto, mais forte, para realmente ter uma ênfase na proposição metodológica. Tanto é que ela me perguntou, né, o que era realmente o entregável do meu trabalho. Eu falei, é o desenho. Ela, realmente é o desenho, mas no teu texto não é isso que representa, né? Você acaba dando foco para algumas outras coisas também. E é por isso que eu sempre digo que professor e professora, eles não adivinham o pensamento, eles vão te avaliar pelo que está escrito. E aí, mesmo que você tenha toda a intenção do mundo, se não está ali transparecendo no seu texto, não adianta, eles vão avaliar pelo seu texto. E acho que foi isso que aconteceu. De repente, eu deveria ter pesado um pouco mais a mão em alguns pontos em relação ao método, exatamente para transparecer, para deixar isso mais robusto, mais forte no meu trabalho. Indo então para a última avaliação da banca, que foi a avaliação do professor Lelis. O professor Lelis, ele é o coordenador do nosso programa de pós-graduação em administração, e ele acabou colocando mais comentários em relação também, acho que nesse sentido, né? Principalmente porque ele conhece toda a minha trajetória dentro do mestrado e doutorado, ele foi meu banca tanto no mestrado quanto no doutorado, e porque ele é pesquisador da nossa área de marketing, mas não especificamente de jornada do consumidor. E o que eu ressalto dentro dos comentários dele é em relação ao relatório gerencial, né, que foi uma proposta, inclusive, que eu ofereci para minha orientadora. Quando eu entrei no doutorado, não era exigido, agora eles estão, enfim, conversando dentro da comissão coordenadora para passar a exigir. Ele até comentou cerca de 2 páginas de um sumário gerencial, já que o nosso programa de pós-graduação é em administração. Mas eu cheguei para minha orientadora e disse, poxa, agora que eu modifiquei o meu projeto, que eu tirei o foco do meu contexto, e até comentei já várias vezes aqui no canal essa mudança que eu fiz, e deixei o meu foco muito mais na teoria, os resultados em relação à empresa onde eu apliquei isso ficaram muito
superficiais, ficaram muito sutis, né? Quem é a empresa em si, se for olhar esses artigos, não vai conseguir tirar muito insumo, né, disso, porque está focado na teoria e não na empresa. Então eu propus para minha orientadora fazer, além dos 3 artigos, um relatório gerencial que vai ser entregue para a empresa, ser apresentado para a empresa como um entregável social, vamos dizer assim, um retorno, um agradecimento pela empresa ter aceito eu ter coletado os dados, enfim, com os seus colaboradores e com os seus clientes. Então eu fiz isso, só que esse relatório realmente ficou bastante extenso, cerca de 30 páginas. Eu aproveitei para colocar tudo o que eu não tinha conseguido explicar nos artigos nesse relatório, e aí a crítica dele foi nesse sentido, que o relatório estava muito extenso, de repente eu poderia resumir ele, deixar ele um pouco mais direto, mais sucinto para entregar para a empresa. Então, acredito que uma das alterações também estejam relacionadas a isso. E ele entregou para mim, inclusive, se você olhar lá a gravação da banca, ele tá com os papéis na frente, que é a minha tese impressa, e ele me entregou essa cópia com todas as anotações dele. Ele sempre fez isso em todas as minhas bancas, e ele corrige até crases, assim, ele realmente lê da primeira página à última página, então guardei também essa versão impressa que ele me entregou. Tá feita então a análise dos comentários dos membros da minha banca, né, o que eles falaram sobre o meu trabalho. Eu ainda não conversei com a minha orientadora sobre as prováveis alterações que a gente vai fazer no documento final. Eu tenho cerca de 60 dias depois do término da banca para finalizar o documento e mandar para a biblioteca. É só uma parte do documento, vou mandar só o corpo da tese, não vou mandar os artigos que estão em apêndice, nem o relatório gerencial, por questões, enfim, de sigilo em relação à empresa e também por questões de ineditismo dos artigos, porque como eu vou trabalhar neles e submeter para uma revista científica, pede-se ineditismo, eu não posso publicar na biblioteca antes. Então, terminada essa organização do corpo principal da tese ali, que são algumas poucas páginas, feitas essas alterações necessárias, então vou mandar para a biblioteca esse documento. Tem que fazer isso então nos próximos 60 dias, 50 dias, porque já passou quase 10 dias da minha banca. É isso que eu estou fazendo então nesse momento. De novo, quero agradecer muito a participação de vocês assistindo a minha banca. Eu recebi com muito amor e carinho todas as mensagens que vocês me mandaram. Algumas eu consegui responder, outras eu ainda vou responder no decorrer dessa semana. Mas de novo, agradecer toda a companhia de vocês. Vocês sabem que vocês são um dos meus porquês para eu ter concluído o doutorado. E assim, o Diário de uma Doutoranda, por enquanto, não é finalizado, vai continuar, porque eu quero também mostrar, trazer aqui esses bastidores de, ok, terminei a tese, e agora? Para onde é que eu vou? Então eu vou trazer essas novidades aqui no Diário de uma Doutoranda, por enquanto. Como é que tá indo a sua pesquisa? Passou pela banca? Não passou? Como é que você tá fazendo com a sua coleta, com a sua análise de dados? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então em um próximo vídeo. Até!